nova obrigatoriedade entrou em vigor para veículos 0 km vendidos a partir do 1º de janeiro desse ano. Trata-se então ali do controle de estabilidade que deve estar presente em 100% da produção dos carros novos, tá bom? A norma vale para projetos que receberam código da marca, modelo e versão antes de 1º de janeiro de 2020. Entre os carros que já têm dessa obrigatoriedade estão o Fiat Mobi, por exemplo, que traz ainda outros recursos de segurança, como repetidores de seta lateral, luzes diurna de condução e alertas de frenagem. Lembrando que ele é um dos carros mais baratos do Brasil e já conta com esse tipo de item ali obrigatório. Mas para você entender realmente o que é esse tal controle de estabilidade, como ele pode te ajudar, o canal aqui do Garagem 360 vai explicar todos os detalhes sobre essa função, tá bom? Então, de forma rápida, afinal, então, o que é esse controle de estabilidade do carro? A estabilidade do carro traz mais segurança em momentos perigosos, como curvas fechadas, desvios bruscos de rotas e pistas molhadas. Exemplificando, se o sistema percebe que o motorista vira o volante para um lado contrário ao que o veículo está indo, a tecnologia impede essa ação. Ou se você justamente vai fazer uma manobra muito arriscada, uma curva muito fechada, o seu carro vai ter uma estabilidade a mais ali para te ajudar nessa manobra sem que ele capote, por exemplo. Então, o que faz necessariamente o controle de estabilidade? Como eu já mencionei aqui para vocês, a central eletrônica recebe dados dos sensores que são responsáveis por calcular a velocidade das rodas e a inclinação da direção. Ao perceber alguma irregularidade, a tecnologia então impede a aceleração do motor e freia uma ou mais rodas de maneira individual. Assim, o veículo não roda em uma curva, por exemplo, entendeu? Contudo, é importante deixar muito claro que nem sempre o controle de estabilidade será eficaz, mas isso não significa de forma alguma que o equipamento não tenha capacidade de cumprir a sua missão ali, né? Na verdade, em algumas situações, ele não consegue proteger o veículo das leis da física. Então, dependendo do que você fizer ali, nem o controle de estabilidade vai ser o suficiente para te salvar. Vamos dar um exemplo bem básico. Suponhamos que você entre em alta velocidade em uma curva. Nesse cenário, o sensor vai ter a dificuldade de evitar o acidente, que, aliás, pode ser bastante grave, tá? Então, ele sim é um equipamento a mais de segurança, mas dependendo do que você fizer, meu amigo, nem o controle de estabilidade vai ser responsável por segurar o carro. Afinal, a gente tem ali as leis da física que nada impede, nada luta contra elas, né? Em outras palavras, o funcionamento da tecnologia depende no mínimo, de aderência ali dos pneus e do solo, tá? E caso você não obedeça esses limites, a tecnologia não terá força para estabilizar o seu automóvel. Se você fizer algo, por mais perigoso que seja, quando você tem um veículo ali com controle de estabilidade, as chances de segurança são muito elevadas. Agora vamos a algumas informações. Por exemplo, como saber se o carro tem controle de estabilidade? Porque por mais que o seu carro não seja um veículo 0 km de 2024, muitas vezes ele já tem esse item e você nem sabe. A primeira coisa que você vai fazer é procurar no painel por uma tecla que, via de regra, contém um desenho de um automóvel. E geralmente ele está na posição de derrapagem, como se o carro estivesse meio tortinho assim na pista, sabe? É por meio desse botão que você desativa o equipamento. Se o carro não tiver esse botão, provavelmente ele não é equipado com esse recurso. Outra informação muito simples de você pesquisar é através do manual do proprietário do seu veículo, ou até mesmo dando um Google ali. Você coloca o seu veículo, ano, modelo e versão, porque a versão também pode variar, e aí você consegue saber se o seu carro tem ou não esse sistema que te ajuda bastante. Mas então, o que acontece se desligar o controle de estabilidade? Ou seja, o seu carro ali está com o sensor ligado e desliga. Em alguns casos, mesmo com a tecnologia desligada, você pode fazer ótimas saídas traseiras, tá? Contudo, essas manobras não são tão rápidas, exceto se você for um piloto profissional e tiver bastante experiência ao volante. E qual a diferença do controle de tração com o controle de estabilidade? É importante também ressaltar que são funções diferenciadas, tá? No caso, a função do sistema do controle de estabilidade é justamente regular a trajetória da roda, enquanto o sistema do controle de tração é responsável por limitar a patinagem, né, a derrapagem dessas rodas, digamos assim. E caso o seu veículo não tenha esse item de série, tem como colocar controle de tração e estabilidade no seu carro? De forma geral, não. São itens que eles são itens de série e eles obrigatoriamente devem vir de fábrica, já que eles influenciam em outros sistemas ali do seu veículo. Então não é como, por exemplo, uma central multimídia que você consegue comprar por fora e instalar no seu automóvel. Controle de tração e de estabilidade, você precisa já comprar o carro com este item de segurança, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado com essas informações e, claro, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!